Gente, esse vídeo é um vídeo que eu quero trocar ideia sobre a vida, sobre a morte, sobre as mães de filhos que moram longe, que moram em outro país e as que moram perto também. Esse vídeo é para todas nós. Né? Acabei de ver a notícia da Juliana, né, que morreu numa montanha, num vulcão na Indonésia. Uma menina de 25 anos. Né? Esse vídeo não é para hypar na notícia, não é. É sobre coisas que eu tô pensando e eu quero trocar uma ideia com as mulheres. Eu, por exemplo, que tenho um filho de 22 anos que mora do outro lado do mundo também, mora em outro país, eu fico pensando os pais dessa menina nesse momento, né? Nesses 4 dias que ela, para quem não sabe, ela estava fazendo uma trilha no vulcão, juntou dinheiro a vida inteira, era louca para fazer esse passeio, escorregou lá, caiu num lugar muito difícil da montanha, muito difícil de socorrer, difícil acesso de helicóptero, ficou 4 dias até conseguir ser resgatada. Provavelmente a gente já estava prevendo isso pelo tempo, né? Sem água, sem comida, machucada, que frio, né? Que ela foi encontrada morta. E eu vejo, assim, uns comentários, assim, desnecessários, né? De povo, o que essa menina foi fazer lá? O que ela foi inventar nessa montanha? Tava caçando. Gente, ninguém tá caçando morrer. Olha o monte de gente que morreu no balão semana passada, no Rio Grande do Sul. Famílias com filhos se divertindo andando de balão. Quantos balões já subiram ali e não aconteceu? Meu filho já andou nesses balões no Rio Grande do Sul com a minha irmã, com a família dela. Entendeu? Quantas pessoas já fizeram esse passeio e não deu nada? A gente nunca sabe quando vai ser a última vez. O tanto que é louco isso. Mas aí o que eu queria conversar? Você que é mãe, me dá a sua opinião. Gente, a gente que tem filho longe, é pior ainda. É lógico que a gente pode estar dentro de casa, cair, machucar, cair um avião na nossa cabeça e acontecer alguma coisa. Mas eu fico pensando, é porque, tipo assim, quando meu filho gripa, ele tem uma febre, tá em outro país, eu fico preocupadíssima. Né? Eu fico, meu Deus, se acontece alguma coisa, se esse menino, né? Se a febre piora e ele não percebe, tal. E se a gente entra, teve uma época que eu tava ficando paranoica, sabe? No final do ano passado. E que eu precisei parar e me cuidar, e me tratar, porque o menino não respondia a mensagem na hora, me dava até taquicardia, sabe? E realmente não tem como a gente prender os nossos filhos debaixo das nossas asas. Se tivesse, seria tão bom, né? Andar com a gente dentro da caixa de um potinho e a gente põe dentro da bolsa. Seria meu sonho, né? Ainda mais que foi criado por uma mãe igual eu, que gosta de viajar, que já foi trabalhar fora 2 vezes, já foi morar em outro país, deixei ele 6 meses, 2 vezes eu fiquei fora nos Estados Unidos, ele ficou aqui. Primeira vez ele era menor, ficou com meus pais, a segunda ele ficou sozinho, ainda cuidando do meu negócio, porque eu fui na pandemia para salvar meu negócio. Né? Então, assim, como que eu cobro ele de não ir trabalhar, né, em outro país e ficar vivendo aqui na barra da minha saia? Então, esse vídeo é sobre isso. Se a gente não se tratar e não cuidar desses medos, desses traumas que se tornam monstros na nossa cabeça, a gente não vai viver e não vai deixar nossos filhos viver. É colocar na mão de Deus e soltar e confiar, porque não tem jeito. Ou a gente vai criar filhos fracos, medrosos, com medo de fazer tudo, dentro de casa, trancado num quarto, jogando videogame, que também é perigoso, né? Encontrar crianças e tal, encontrar um pedófilo lá, um cara, um mau caráter, uma pessoa que pode marcar um encontro com ele, fazer alguma coisa. O mundo tá muito louco. Né? A gente, é lógico, a gente tem que tomar cuidado, vigiar, orar, ensinar, né? Alertar os nossos filhos, as crianças, adolescentes, os homens, as mulheres, né? Porque para o filho nunca deixa de ser filho para a mãe. Mas a gente não pode entrar nessa paranoia de não viver preocupado com o filho, sabe? Deixar de viver
por estar preocupado, passar mal, nesse nível de preocupação que eu fiquei, mas eu tinha motivos para ter esse trauma durante um tempo. Isso eu conto em uma outra questão, em um outro vídeo, que senão vai estender muito. Então, assim, eu tava momentaneamente num trauma e fui me tratando. Eu falei, cara, eu tenho que parar com isso, né? Vamos fazer uma terapia, vamos olhar para isso, vamos fazer um Ho'oponopono, uma limpeza de memórias, porque senão a gente fica louca, gente, né? Você imagina esse pai, essa mãe, o pai dela, nesse exato momento, tá no avião na Indonésia e não sabe que a filha morreu. Pensa nisso, tá indo lá para ajudar nas buscas com a esperança de encontrar a filha viva e vai trazer uma filha morta para casa. Muito triste. Que Deus conforte o coração dessa família, né? Desse pai e dessa mãe, porque eu acho que a pior dor no mundo deve ser de perder um filho, né? Acho que não se compara. Conheço pessoas que já perderam filho, mãe, esposa e tal, e que fala a dor de um filho não se compara, né? E eu acredito que seja assim, a dor pior que tem. Minha mãe até fala, Deus me livre, eu quero ir embora antes dos meus filhos, eu não quero passar, né, por isso, pela dor de perder um filho. Minha mãe fala que eu oro por isso todos os dias, eu lembro dela sempre falando isso, sabe? Então esse vídeo é sobre isso, a gente trocar uma ideia sobre esse medo, esse pavor, tomar cuidado pra gente não passar isso pro nosso filho, né? Essa energia. Hoje eu vi um vídeo no YouTube de uma mulher falando sobre, às vezes, os nossos traumas e os nossos cuidados com uma pessoa que você ama muito, você manda uma energia se você tá muito preocupado, muito que ela faça o que você quer, você manda uma energia, uma carga pesada para essa pessoa. Às vezes, né, ela tem uns pensamentos intrusivos, lá uns pensamentos nada a ver, que é você mandando energia de medo, né? Ai, não sei se ele faz isso, ai, não gosto da pessoa que ele tá. Então, nós, como mães, eu falo muito pro meu filho, hoje eu acabei de mandar lá ele fazer uma oração que eu vi aqui no YouTube, eu mandei pra ele. É tipo um divórcio energético, mas não chega a ser, né, não é só pra marido, mulher e relacionamento, mas é justamente isso, para cortar e limpar essa energia, né? Que às vezes inconsciente eu mando para ele, né? E pode atrapalhar ele em alguma coisa. Ainda mais eu e ele, a gente tem uma ligação fortíssima. Ele tá triste, eu sinto, eu ligo pra ele, eu sei que ele... O que tá acontecendo? Você tá triste? Ele é o contrário, ele é a mesma coisa, ele sente o que eu sinto, a gente tem uma ligação muito grande. Então, às vezes, eu preciso dar uma cortada nisso, né? Pra não atrapalhar, né? Vamos dar uma equilibrada, porque eu não quero atrapalhar o futuro do meu filho. Entendeu? Os meus medos, os meus traumas são meus. E eu não posso passar isso pra ele. Porque cada um tem uma vivência diferente. Então, as minhas experiências não são as mesmas dele. Então, às vezes, eu dou uma opinião na vida dele e eu falo muito para ele tomar cuidado com isso, baseado nos meus traumas. E para mim, eu acho que é certo, aquilo é certeza. E para ele pode ser uma situação totalmente diferente, né? Por exemplo, no relacionamento, se às vezes eu vou dar um pitaco, na profissão. Tudo que a gente toma de decisão é baseado na nossa vida, nas nossas experiências. Então, por isso que é muito difícil, e tomem muito cuidado, mamães e papais, não sei se o homem está assistindo esse vídeo, a palpitar e interferir na vida do filho de vocês. Porque às vezes você pode estar atrapalhando um futuro lindo, uma profissão linda que ele quer seguir, você não quer e acha que ele tem que ser advogado, porque é advogado que dá dinheiro, e às vezes ele quer desbravar o mundo e vai encontrar um business lá fora, entendeu? O mundo é muito amplo e cheio de possibilidades que a gente nem imagina, porque a gente tem crenças limitantes. Então não deixe isso tomar conta de você e atrapalhar o futuro do seu filho, né? Os nossos medos não podem atrapalhar o futuro e a vida dos nossos filhos, porque eles têm o livre-arbítrio, né? A gente cria filho para o mundo,
A gente veio aqui como, né, só para conduzir essa passagem, para pôr eles no mundo, para eles seguirem a vida e o caminho deles, né? Então eu rezo muito e peço a Deus para nunca atrapalhar, que os meus traumas e os meus medos não atrapalhem a vida do meu filho. E quando eu dou um conselho para ele, agora a gente tá com mania, a gente fez um trato de algumas coisas, porque a gente conta tudo, eu conto tudo, ele é meu melhor amigo. Eu acredito que eu sou a melhor amiga dele também. E a gente conta tudo um da vida pro outro, sabe? E a gente combinou de não contar mais algumas coisas, até as coisas acontecerem, pra nem eu não palpitar na vida dele, algum plano que ele quer fazer de alguma coisa, e ele não palpitar na minha. Porque às vezes eu falo, vou fazer isso, não acho que isso. E acaba que interfere na minha vida também. Quando a gente é muito amigo, muito unido com o filho, né? Acontece isso. Então a gente fez um trato de algumas coisas, a gente não tá contando até que aconteça. Algumas coisas que a gente queira fazer para um não interferir na vontade, na experiência do outro, sabe? É bem louco isso, mas assim, eu amo essa amizade que eu tenho com meu filho. E lógico que ele é minha pessoa preferida no mundo e é a pessoa que eu mais quero ver feliz e bem, né? Eu não posso deixar os meus medos, os meus traumas atrapalhar na vida dele. Gente, então esse vídeo é sobre isso, mamães. Espero que vocês reflitam mesmo de coração sobre isso. Cuidado, né? Porque existem mães narcisistas também, né? Que tem uma relação tóxica com os filhos e acabam atrapalhando. E se você acha que você é narcisista, tóxica e tá atrapalhando a vida do seu filho, procure um tratamento, né? Procure uma terapia, uma psicanálise, uma psicóloga, né? E trate isso e não deixe, né? Atrapalhar. A gente tem que criar pessoas para um mundo melhor, para ajudar, né? Na evolução do mundo com paz, amor e sabedoria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo meio filosófico demais, mas eu queria dividir isso com vocês, fiquei muito triste por esse fato da Juliana, muito triste, acompanhei os 4 dias orando por ela, torcendo para ela estar viva, mas isso veio me fazer muito refletir sobre nós mães com filhos longe ou com filho perto, né? Que loucura que é viver isso, que Deus conforte o coração dessa família. Deixe seu comentário aqui sobre isso. E um beijo. Curte aí meu canal, assina, compartilha, dá uma moral aí. Beijão.